Salve, salve, simpatia, boa noite, senhoras e senhores. Eu sou Cacau Menezes, seu criado obrigado. Estou na minha noite de quinta-feira, noite de apresentar o Conexão ND. Esta é a Record News, emissora do grupo ND, e aqui ao meu lado, Rafaela Hering Bell, filha de dois dos maiores nomes das artes e da cultura catarinense de todos os tempos. A escultora Elke Hering Bell e o poeta Lindolfo Bell, com quem vou ter agora o prazer de conversar no dia de hoje. Não muito do jeito que gostaria, com um resfriado que, desde ontem, só me fez pensar em ficar em casa e na cama. Mas vamos lá, seguindo o ditado, que não sei se é fake news ou verdadeiro, que o bom cabrito não berra. Nos anos 70, ai que saudade, as artes plásticas em Santa Catarina tinham duas referências. O Estúdio A2 do Beto Stodic aqui em Floripa e a Galeria Sua em Blumenau do Lindolfo Bell, poeta e pai da Rafaela. E a Elke Hering, a mãe, escultora, junto com Guido Royal, agitavam por lá. Foi uma década de ouro para muitos. Menor do que meu sonho não posso ser, escreveu Bell. E não foi mesmo. Poemas do pai da Rafaela, estampados nas camisetas da Hering, circulavam pelas ruas da cidade. Elke Hering, sua mãe, era integrante de uma das famílias mais ricas e tradicionais, não só de Blumenau, como do nosso estado e do Brasil. Nascida em 10 de agosto de 1940, comemoraria, se viva fosse, este ano 82 anos. E dá para imaginar, Elke, com 82, seria uma espécie de Rita Lee, uma coroa para frentex. Elke era bisneta de Hermann Hering, um dos pioneiros da indústria têxtil no Vale do Itajaí. Escultora, desenhista, gravadora, pintora, com incursões na área de tapeçaria, design e programação visual, tornou-se logo uma referência da arte catarinense e da escultura. Rafaela é a única mulher dos 3 filhos, a do meio. Os 3 filhos deixados pelo casal, que infelizmente já faleceu, e a Rafaela então herdou o lado cultural dos pais e se tornou uma das maiores marchandes do nosso estado, e também uma das razões da sua presença aqui conosco hoje são as 2 exposições virtuais que está fazendo. Uma dos 200 anos do grande Fritz Miller, vai ser em março, e a outra dos desenhos da sua mãe, agora esse final de semana. Boa noite, Rafaela, um prazer tê-la aqui. Vou começar essa conversa, não anotei nenhuma pergunta, vou conversar o que vier na minha cabeça, porque eu sei muito da história dos teus pais e da tua também. E falar de cultura, de arte, é uma coisa que nos faz bem. Eu quero ouvi-la. Quais são as suas lembranças que você tem dos seus pais e como foi viver com eles e depois sem eles? Boa noite a todos. Primeiro, quero agradecer esse convite lindo, que a gente já está alinhavando há algum tempo, mas como tudo no tempo certo, né? É um prazer estar aqui contigo. Gosto muito de ti, sabes disso. Muito obrigado. E, bom, lembranças maravilhosas, né? Eu tive uma infância realmente muito rica no sentido cultural, de conexões de pessoas diferentes, né? Então, a nossa casa, como tu até usaste a palavra, foi um grande celeiro, né, cultural, assim, né? Que depois passou para a Galeria Sua. Mas na minha infância, quando eu era bem pequenininha, eu tenho lembranças icônicas de pessoas assim que vinham, que eram atores, atrizes nacionais, que a gente só via na TV, né, que vinham para as grandes exposições, para as grandes festas, eventos
da galeria e por serem amigos particulares dos meus pais que tiveram uma convivência muito grande no eixo Rio de Janeiro e São Paulo, né? Nos anos 60, né? Então, assim, da minha mãe, as lembranças que eu mais amo são as lembranças do nosso jardim, do ateliê dela. Ela tinha um ateliê que ficava na lateral da casa, tinha que passar pelo jardim para chegar no ateliê. Tua mãe cuidava do jardim? Não, a minha avó cuidava do jardim. Minha mãe não tinha muito tempo para isso. É cultural, né? Mas a minha mãe era um pouquinho fora do padrão, né? Agora, o meu pai tinha fascinação por jardim também, inclusive, eu acho que daí eu já posso até falar que a grande lembrança que eu tenho do meu pai é do jardim, da parte orgânica da vida, né? Meu pai nasceu filho de caminhoneiro e de uma lavradora no interior de Timbó, e morava num sítio, né? Então, se vocês observarem a poesia do meu pai, ele está sempre falando do girassol, do jasmim, do portão que range, né? De toda essa beleza da natureza do nosso vale, né? E a minha mãe tinha um ateliê que, por sinal, era sensacional, que quem até fez o ateliê da minha mãe foi aquele grande arquiteto que nós tivemos, o Hans Bros, né? Maravilhoso. E esse ateliê ficava ao lado da casa. Então, por exemplo, se eu fechar o olho hoje, a minha imagem sou eu pequenininha, acordando no meio da noite, de madrugada, cadê minha mãe? Já sabia que ela estava no ateliê, porque como toda mulher muito ocupada e que tem filhos pequenos, muito pouco tempo tem para poder produzir, ainda mais quando tu precisa de tranquilidade e silêncio para criar e para executar a arte. Então, ela botava a gente para dormir e se mandava para o ateliê para trabalhar. E eu acordava de madrugada, isso já com 4, 5 anos de idade, né? Isso ela me contou depois mais velha, quando eu estava mais velha, e eu ia com o meu travesseirinho e subia as escadas, mãe, chorandinho, e acabava dormindo no ateliê, até o ponto que um dia minha mãe botou uma caminha para mim no ateliê dela. Então, eu lembro, assim, do cheiro da tinta, eu lembro daqueles baldes de gesso que eu enfiava a mão, eu lembro das massinhas, do barro, né? Que isso não tem uma criança que não se atraia por algo assim, né? E do meu pai, as lembranças maiores realmente são as declamações. Porque as declamações, por exemplo, almoços familiares, Quando né? tu nasceu, teu pai já era poeta? Já era poeta e minha mãe já era artista, né? O teu pai é de Timbó? É de Timbó. Nasceu em Timbó, e que fica ao lado de Blumenau, e aí... A história é muito linda deles, eu vou contar desse encontro deles, tá? Então, assim, em 1958, 1956, vamos começar, porque isso eu acho muito interessante, pouca gente sabe. Em 1956 foi convidado o Lorenz Heinmeier para fazer o restauro da igreja de São Paulo Apóstolo, né? De Blumenau. Minha mãe, então, tinha 16 para 17 anos. E ele estava para fazer os vitrais, pintar todos os vitrais da igreja. E ele precisava de um assistente. E a minha mãe já pintava e desenhava e ouviu falar que tinha um pintor alemão que estava em Blumenau e, sem avisar para a família, sem nada, se enfiou na fila das entrevistas para os assistentes, levou um bloquinho com os desenhos dela. Quando ele viu os desenhos dela, ele não acreditou que era uma menina de Blumenau, parecia já com uma pintura muito ligada à pintura europeia, mas claro, porque ela teve uma influência do meu bisavô, Max Alfred Hering, que era um cara que ela amava o avô dela, que era meu bisavô, que era muito conectado com a arte. Então, ela tinha essa vivência já da arte europeia na casa da minha avó, né? Com a convivência com meus bisavós e meus avós. E aí, ela disse, eu quero ser tua assistente. Ele disse, não, mas isso é um trabalho pesado. Olha quantos vitrais, nós vamos ter que fazer isso em Porto Alegre, tu és menor de idade. Tá, conclusão, quem é tua mãe? Aí descobriu quem era a família, Eulália Hering, Max Vitor Hering, meu avô ainda estava vivo. E aí foi jantar, ficou amigo da família, minha avó já amou ele, maravilhoso, então permitiu. Então o primeiro trabalho que a minha mãe fez em arte foi com esse grande mestre Lorenz Heinmeier, foi nos vitrais da igreja. Você for hoje ver a igreja matriz em Blumenau, os vitrais quem ajudou a pintar foi minha mãe. Tem muita gente que pensa que a Hering é só malharia. Só malharia. Mas tem cristais. Tem cristais. Tem até gaita, né? Tinha gaita, não tem mais, né? A tua mãe chegou a produzir cristal, a escultura Aí eu vou te falar a loucura. Porque tu imagina que com 16 anos ela começou trabalhando com vidro e a última fase dela, antes de morrer, foram os cristais. E terminou com vidro. Era um casal apaixonado, teus pais? Muito apaixonado.
muito apaixonado. Bom, aí tá, 56, aí 58, aí quando ela terminou o trabalho com ele, que levou mais ou menos 1 ano e meio em Porto Alegre fazendo esses vitrais, com autorização da minha avó, tudo bonitinho, o Loren disse assim, é o quê? Tu tens que estudar arte na Europa. E a minha mãe já louca para sair de Blumenau, né? Porque era super careta Blumenau, ela já não se encaixava muito nos padrões. Minha mãe gostava de usar calça jeans, as meninas só usavam vestido. Aí debutava, ela debutou. A tua mãe e a Vera Fischer. É, justamente. E aí sim, mas ela já louca para sair dali, né? E aí ele conseguiu escrever uma carta para a Academia de Belas Artes de Munique, que foi 58, foi um ano assim efervescente da arte europeia. Aquela questão pós-guerra, né? A guerra terminou em 45, então 13 anos após só, a arte estava numa efervescência louca, fotografia, arte plástica, escultura, né? E ela conseguiu a bolsa, porque ela já falava alemão, que já era uma facilidade, né? Então ela foi para Munique, para estudar na Academia de Belas Artes de Munique. E aí em 61 meu avô faleceu e ela volta para Blumenau. E volta para Blumenau porque ele faleceu, em seguida tinha concluído o curso em Munique, em seguida não aguentou, ficou em Blumenau, aí arranjou um estágio na Bahia, olha a loucura, né? Na Bahia, com Mário Cravo Júnior, que foi um dos maiores gravuristas desse país. Ali ela aprendeu a fazer litogravura, xilogravura, enfim, todas as técnicas de gravura e também a trabalhar em ferro, que foi uma fase lindíssima dela, as esculturas em ferro. Inclusive, ela tem esculturas que chamam Iemanjá, que chamam os nomes por causa da questão baiana. Eu encontrei vários desenhos dela de baianas, candomblé, coisa super lindo. E aí, depois, ela, então, sai da Bahia e daí volta, daí vai para Berlim, para a Academia de Belas Artes de Berlim, com uma bolsa da DAAD, conseguiu também e ficou mais 6 meses em Berlim, estudando com o Robert Jacobsen, que é um escultor norueguês fabuloso, com esculturas enormes, assim, sensacional, que ela sempre quis estudar com ele. E aí, volta para o Brasil. Imagina, praticamente 10 anos ali nessa efervescência, volta para Blumenau, que continuava o mesmo marasmo. E aí, mais ou menos, aí vem a história do pai, que em 64 foi o ápice da poesia do pai. O pai estourou como poeta em São Paulo, com o poema das Crianças Traídas, ganhou um prêmio. Primeiro ele ganhou um prêmio Miguel de Cervantes, foi para a Espanha, depois ganhou mais um prêmio Jovem Talento pelo governo de São Paulo. E aí eles se encontraram. Ali eles se encontraram, se conheceram... Não, ali eles não se encontraram, desculpa. Aí o que acontece? Meu pai estava noivo de uma cantora lírica chamada Ana Maria Kiefer. E a minha mãe estava em Blumenau. Meu pai estava ainda em São Paulo fazendo teatro na PUC, que meu pai fez teatro na PUC. Né? E escrevendo, e já era o poeta, já conhecido, estourado em jornais, porque ele declamou no Viaduto Chá, declamava em lugares inusitados em São Paulo. Foi uma época de ditadura, né? Então eles... tinha uma boate em São Paulo que chamava Cravo e Canela, eles apagavam a luz, entrava a luz de emergência, ele declamava, depois acendia a luz, fingindo que nada tinha acontecido, né? E ele usou a palavra como arma, né? Pela liberdade, né? E aí ele volta, aí no fim de semana, porque daí volta e meia ele vinha para ver os pais dele e tal, para Blumenau, e Blumenau já tinha um núcleo, assim, de alguns artistas que estavam brotando, Alberto Luz, né? Essa turma. E então ele vem para Blumenau, noivo da Ana Maria Kiefer. E aí tinha só um aeroporto em Blumenau, que era o Quero. Lembra? Ainda é o único. Ainda é o único, justamente. E aí, quem é que tem... o poeta chegou. Aí a turma toda daqueles artistas, boêmios, músicos, dançarinos, enfim, aquela turma toda reunida. O Bel chegou de São Paulo. Já chegou celebridade. Quem vai buscar o Bel? A única que tinha carro, a minha mãe, tinha o carro do meu avô. Aí a mãe, deixa que eu busco. Era um Gordini? Isso eu não vou saber te dizer, mas eu vou pesquisar. E aí ela pegou o carro e foi encontrar com ele no aeroporto. E dizem que se apaixonaram instantaneamente. Amor à primeira vista. Amor à primeira vista, tanto que a história que eu quero só fechar com isso, que eu acho muito lindo, é que meu pai tinha já escrito um livro sobre o começo e o meio dessa paixão pela Ana Maria Kiefer, que chama As Anamárias, que inclusive Drummond de Andrade diz que foi o livro lírico
amoroso mais lírico, né, da poesia lírica mais importante dos últimos 15 anos. Ele escreveu naquela época, isso inclusive está no livro. E ele já tinha fechado com a editora Masao Ono, de São Paulo, que era a editora dele, esse livro. Só que ele conheceu minha mãe no meio do caminho. Então é muito louco, porque ele começa contando sobre a paixão, sobre o amor. Aí ele conhece a mãe e aí ele resolve escrever um capítulo final que ele diz assim: amor mais perfeito não é feito do fácil. Floresce por dentro, embora se pretenda que cesse. E quando nas águas da pressa foge o amor mais depressa, é tempo de saber quanto dura o tempo de não saber. Assim ele fecha o livro, porque já estava apaixonado pela mãe. Termina com ela, mas o livro já estava pronto para ir para a editora. Não teria como impedir a minha mãe, de repente, uma crise de ciúme, sei lá, escrevesse para uma outra mulher. Não, minha mãe, cabeça aberta, o que ela fez? Ela fez todos os desenhos do livro do meu pai. A minha mãe fez toda essa coleção das Anamárias de desenhos, que é sensacional, que é bem pop art dos anos 70. Foi a minha mãe que fez. Você acha que teus pais têm o reconhecimento que eles merecem? Ou Santa Catarina deu uma parada? Eu acho que ela não parou porque eu não parei. Não é egocentrismo isso, mas realmente, de fato, a gente sabe que tu deixar as coisas na mão. Então, assim, pontos muito... Tu puxou o teu pai, dona de galeria, né? É, isso. Tu não tem a arte no sangue? Tenho também. Da tua mãe? Tu desenha, tu... Eu trabalho com holografia e fotografia, né? Meu mestre Paulo Groyle, meu mestre... Morreu agora, né? Nem me fale, foi uma perda, vou Morreu chorar na se eu Alemanha. falar. Meu grande amigo, meu mestre Meu da amigo fotografia, também. confidente. Muito Falei amigo. com ele 3 horas por chamada de vídeo, um pouco antes dele falecer, combinando de eu ir para Düsseldorf encontrá-lo no final desse ano. Fiquei muito, muito triste com a morte dele. E os teus pais morreram... Quem é que morreu primeiro dos dois? Foi a mãe. Tua mãe Foi um morreu câncer, com quantos anos? Né? Teve um câncer fulminante, 2 anos durou o câncer dela. Ela morreu com 54 anos. E o teu pai? 60. Que loucura, hein? E o pai tem aquela história fantástica, né, que eu te contei, muito louca, que meu pai nasceu no dia de finados, né? E nunca comemorou uma festa de aniversário, porque minha avó era muito católica, então não se permitia, era um dia de tristeza, de ir no cemitério, né? Então meu pai nunca teve uma festa de aniversário, nunca comemorou. E aí ele resolveu, com 60 anos, reunir todos os amigos dele num hotel em Timbó, então veio gente de São Paulo, Curitiba, tudo que Floripa, tudo que é lugar do estado, fechou o hotel com os convidados. Ele nasceu dia 2 de novembro, mas ele ia comemorar dia 5 de dezembro. Dia 5 de manhã ele infartou. Que loucura. Então as pessoas que vieram para o aniversário ficaram para o velório. E foi uma festa do velório? Foi uma festa comovente, porque foi no Cine Municipal, o velório dele aberto, né? Caixão em cima de um palco, foi uma grande peça de teatro. E eu vou me comover. E microfone e as pessoas indo para cima, indo para o palco, declamando poesias dele, contando as histórias dele. Essa história de como eles se conheceram, que eu te contei, eu ouvi no dia que ele faleceu. É verdade que a última... Tu fosse com a tua mãe, uma exposição no Museu de Arte Moderna de São Paulo, foi o último momento teu e dela? Foi a última vez que nós vimos uma exposição juntas, porque a minha mãe foi a minha grande professora das artes. A minha mãe me apresentava os mestres através de livros, através de visita, porque daí, quando eu estava com 17, 18 anos, eu fui para São Paulo fazer comunicação e rádio e televisão, na FAP. E então fiquei morando em São Paulo, amando também que eu consegui sair de Manaus, ela louca para que eu fosse também. E logo a gente descobriu o câncer. Então o tratamento dela todo foi em São Paulo. Câncer de quê? Comigo, câncer de mama. Então o tratamento do câncer, mas isso eu tô falando de se morria 90, de câncer né? de mama 94? Nessa época sim. E então ela ia para São Paulo para fazer exames, para fazer as coisas, e acabou, como eu tinha um apartamento lá, ficava direto comigo. Eu cuidei dela, eu levei ela para químio, levei ela para rádio, passamos a cirurgia, que ela fez mastectomia, né? Foi um momento muito, muito difícil. Mas a gente aproveitava os momentos que ela estava com mais energia. Vamos ver a exposição, ela dizia para mim, vamos ver a exposição. Até que nós fomos ver a última, que foi a exposição do Eduard Munch, que é um dos meus artistas prediletos da vida, expressionista, que eu amo, que é muito conhecido pelo quadro Grito. Até vou contar uma história interessante que pouca gente sabe. O quadro Grito, quando ele fez uma pessoa gritando com todo o fundo do céu vermelho, né? E ele era esquizofrênico, né? Quer dizer, provavelmente tornaram ele esquizofrênico, mas enfim,
diziam que ele era esquizofrênico e que loucura esse quadro, esse céu vermelho, onde é que se viu um céu vermelho? Bom, nós estamos vendo céus vermelhos agora, por quê? Por causa de um vulcão. E aí um cara que fez doutorado sobre a história dele descobriu agora, em 2000 e pouco, que no dia que ele, na época que ele pintou, nessa região da França onde ele estava, o céu realmente tinha ficado vermelho e as pessoas gritavam desesperadas pelas ruas, achando que era o fim do mundo. Que loucura. Por causa de um vulcão que tinha na Tailândia, que tinha entrado em erupção, né? Eu quero agradecer a Deus por ter escolhido a Rafaela Hering-Bell nessa noite. Já deu uma aula, primeiro bloco inteiro, não precisei falar muito. E falar o quê? Depois de ouvir essa aula aí dos pais, da cultura. Parabéns, hein? Tá tudo na cabeça, estudou bem a vida dos teus pais. E fica esse exemplo, né? Muita história para contar, né? Muita. Nós vamos fazer o primeiro intervalo, primeiro e único intervalo comercial do Conexão de quinta-feira e já voltamos com a filha da Elke Hering-Bell e do Lindolfo Bell, falando dos pais, e agora no segundo bloco vai falar das duas grandes exposições, os desenhos da mãe e os 200 anos de Fritz Miller. Você sabe quem foi Fritz Miller? Já, Jatinho. Voltamos. Voltamos com o Conexão ND, noite de quinta-feira, estamos na Record News, hoje falando com Rafaela Hering-Bell, uma fera, deu um banho no primeiro bloco, revivendo histórias magníficas dos pais, os dois falecidos e faleceram muito cedo, uma perda irreparável para o nosso estado e para o Brasil, um de Timbó, Lindolfo Bell, poeta, e a Elke de Blumenau. E foram famosos no Brasil inteiro, me lembro dos anos 70 aqui, a gente via falar muito nos dois, assim. Sim. E não é muito comum, né? A gente com 17, 15 anos, na época de rock, surf bruto, está vendo falar em poeta, em escultora e em desenhista. Mas esses dois entraram muito bem em Floripa. O Beto Stodic foi um grande divulgador dos teus pais. E o que o Beto dizia, a gente tinha que entender e aderir, porque o Beto era o guru. Aham. Conheceu o Beto Stodic? Claro, tenho memórias assim lindas do Beto, né? O Beto era um ser que chegava e iluminava, né? Com aquela energia dele. Lembro muito dele. Ô, Rafaela, desse uma geral, uma introdução maravilhosa. Isso aí já está decorado? Tu já está fazendo palestra dos teus pais por aí, não? Oh, meu Deus, faço muita palestra. As palestras são o meu lado social do Arte para Usar da minha empresa, né? Então, são palestras que eu mesma banco e vou fazendo. Eu cheguei a fazer 19 palestras no ano, desde crianças. Eu tive um projeto também do Arte para Usar, Arte ao Cubo, que eu levava arte, poesia e música para as escolas, desde crianças pequenas até universidades. A casa que vocês moravam em Blumenau, que tu disse que era visitada por todos os artistas que iam para lá, que era uma festa. Uhum. Imagino, né? A Elke e o Lindolfo recebendo essas celebridades todas. Devia ser uma grande festa mesmo. Essa casa ainda existe? Existe. Uhum. Tu mora lá, não? Não. Tá alugada? Não, esse é do meu tio, né? Ah, é? Não, eu saí, graças a Deus, logo depois que a minha mãe faleceu, a gente saiu da casa. E o teu pai foi junto? Não, meu pai já estava separado, né? Eles já estavam separados. Ah, eles se separaram no final de vida? Eles ficaram 11 anos casados. Não, eles ficaram 11 anos casados só. Ah, só? E depois, tanto que daí a Galeria Sul ficou pro pai só, né? A mãe continuou a arte dela, porque a galeria, isso eu preciso falar do queridíssimo, meu amadíssimo, que inclusive descobri que é teu padrinho, Péricles Prade. Padrinho não, meu tio. Meu tio, desculpa, teu tio. Meu primo. Teu primo. Filho da tia Áurea. Pois é. A mãe dele era irmã do meu pai. Que eu sou apaixonada por esse homem, pela esposa dele, a Patrícia, que são seres de luz. E a Galeria Suaçu foi a primeira galeria de arte do estado de Santa Catarina, que abriu em 1970, que era Arminda e Péricles Prade e Lindolfo e Elke. Depois o Péricles saiu, o pai e a mãe continuaram, e quando a mãe e o pai se separaram, o pai tocou a galeria sozinho. Mas foi uma separação amigável ou o pau pegou? Mais ou menos? Não se falaram mais?
Não, Olha, é difícil ter separação amigável para dois da mesma eles idade? não tinham mais tanta convivência, foi uma convivência complicada, mas foi muito lindo, porque no leito de morte da minha mãe, os dois se perdoaram, choraram muito, e eu pude viver isso, né? E essa exposição agora da tua mãe, dia 19, que é no sábado. Que alegria. Bom, assim, seriam 28 anos, dia 19 de fevereiro, faz Da morte 28 dela. anos que a mãe faleceu, E aí, gente, eu tenho um acervo de mais ou menos 400 desenhos da mãe, entre estudos de escultura, estudos humanos, pop art, todas as fases dela, né? E esses desenhos eu expus há muitos anos atrás aqui com a Lena Peixer no Museu Vitor Meirelles, depois, e daí não expus mais eles fisicamente, daí resolvi fazer uma exposição agora virtual, mas o objetivo maior da exposição é tornar esse material didático e acessível a professores, bibliotecas, videotecas e a quem quiser, colecionadores, tá? Então, é um material de PDF, contando um pouquinho da história dela e 60 desenhos que já ficam aí como memória visual, né? Porque eu sinto, assim, que a gente está muito carente. Tem muito professor e eu não dou conta de ir em tudo que a escola fazer. E, às vezes... E um dia eu também não vou estar aqui, né? Então, eu posso deixar esse material. Então, é só clicar www.arteparusar.com.br. Vocês vão ter duas opções. Ou ver a exposição ali no site ou fazer o download gratuito. Eu preciso falar, Cacá, é uma cortesia do Arte para Usar, que é minha empresa, e da Castelo. Os desenhos da tua mãe dessa exposição virtual são grátis? Quem quiser ou tem que pagar? Para baixar o download. Não. Mas para adquirir? Adquirir, daí entra no... Aí tem que pagar. Daí paga. Aí compra. Aí compra. Eles estão à venda, estarão à venda, tá? Mas é o que eu digo, o objetivo maior não é a venda. O objetivo maior é deixar esse material didático disponível para professores, videotecas, bibliotecas e para quem quiser e se interessar pela obra da Elke. E tem o apoio da Castelo Engenharia, eu preciso falar isso porque é muito difícil a gente conseguir apoio amores, porque apoiador ninguém merece, vamos apoiar amor, né? Que é o nosso caso. E então, assim, eu quero deixar um beijo para o Guilherme Voltolini, porque é realmente sensacional estar junto nesse projeto. E vou fazer o mesmo formato que eu estou fazendo da Elke com outros artistas. Elias Andrade, Zornélia Cobsen, outros artistas. Tens ideia de quantos desenhos a tua mãe fez e deixou? E eu vou te contar a loucura. A minha mãe tinha mais de 25 mil desenhos. Nossa. Só que ela perdeu praticamente todos naquela grande enchente que teve. Os bombeiros foram na nossa casa... Foi 81, né? 82. Foi 81 e 82. A parte de cima do ateliê da minha mãe era de 2 andares. E entrava água no jardim, sempre entrou na parte de baixo, né? Nas outras enchentes. Então, nós tínhamos botes e tudo. Só que aquela enchente foi tão surreal que a água começou a subir que os bombeiros chegaram lá e foram pegando os botes de todo mundo. Pelo amor de Deus, a gente precisa do bote para ajudar as pessoas. Obviamente, né? As pessoas em primeiro lugar. E aí subiu tanto que os desenhos mancharam e perdeu muitos desenhos. Então, sobraram 1.200 desenhos, que foram divididos 400 para cada filho só. Então, essa exposição é dessa minha parcela aí, porque eu não quero mais que isso fique guardado. Meu pai falava, um livro fechado na estante não vale de nada, né? Então, eu quero poder compartilhar essa exposição. E do teu pai, Rafael, o que tu tem aí? Teu pai... lançou muitos livros, assim? Era livro de poesia? Muitos livros. Meu pai deve ter mais ou menos 14, 15 livros lançados. E depois a gente fez ainda... O Péricles Prade fez os melhores poemas, isso póstumo daí, melhores poemas de Lindolfo Bell. Depois eu fiz com Rubens Jardim, os 50 anos da catequese poética, com poemas também fantásticos, que foram os 2 livros que eu consegui editar póstumos. Estou falando com uma Blumenau. Nascesse em Blumenau? Nasci. Falando com uma blumenauense, impossível não lembrar do Carlinhos Miller. Também, que é outra figura. Maravilhosa. Colunista social. Figura, lembro muito O Carlinhos Miller era o máximo. Era o top. Era. E aí eu me lembro até que teve uma festa aqui no Santa Catarina Country Club, aqui na Agronômica, e o Carlinhos comprou um Dodge Dart laranja. Era o carro da moda, o carro era um espetáculo. E ele foi inaugurar esse carro numa festa aqui, nessa festa do country. E sabe o que fizeram? O pessoal lá do quiosque, da nossa turma, os mais
Roubaram os bancos. Tu estás brincando? Ele chegou da festa para entrar no carro, não tinha um banco. Ai, gente, que maldade. Esse homem quis morrer. Cavalinho Branco, eu me lembro, em Blumenau, se lembra? Cavalinho Branco, claro, foi a primeira maternidade de Blumenau, Cavalinho Branco. Eu peguei na época do restaurante. Não, foi a primeira maternidade de Blumenau, Cavalinho Branco. A gente ia muito para lá, festa de debutante. No clube lá no... Tabajara. No Tabajara, não, era naquele... Bela Vista? Não, Tabajara Tênis Clube. Que é no centro? Onde é o teatro? Teatro Carlos Gomes. Ah, no teatro Carlos Gomes, tá. Baile debutante era lá. Sim, teatro. E sempre terminava em porrada e a gente tinha que fugir. Aliás, todos os bailes de teatro eu acho que terminavam em porrada, não era só debutantes, não. E da ilha lá, então, tinha um tal de Paulo Brama lá que pegava todo mundo de porrada e a gente tinha que correr. Mas as lembranças, assim, uma cidade que se comia muito bem. Sim. Grandes restaurantes, Guta. Realmente. Né? Tinha um centro muito lindo, uma cidade muito bem conservada era, Se né? bebia muito bem, Se bebia muito cerveja. bem. Isso ainda se bebe. E o Fritz Miller? Então, Fritz Miller, já vou fazer aquele coraçãozinho pro meu amigo Luiz Bernardes, né? Porque meu irmão de eleição. O Luiz é um cara que eu preciso falar isso, porque isso é tão importante. Quem é o Luiz? Sabe? Luiz Bernardes, que é o filho da Brigitte Bernardes, da Ardo Bernardes, né? Irmão do prefeito lá do Napoleão, não? Não, nada a ver. Nada a ver? O Luiz começou trabalhando com design e tal, muitos anos atrás, era muito amigo da mãe, é um colecionador de arte, tem uma sensibilidade para arte, mas o trabalho que ele está fazendo agora é um trabalho que eu não vejo ninguém em Santa Catarina fazer. Da mesma forma, como eu estou falando dessas exposições virtuais nesse formato menor para escolas e coisas assim que eu estou fazendo, que também pouca gente faz, que é memória, gente, memória cultural, visual. A gente tem que pensar nisso, os artistas estão morrendo e cadê essa memória, entendeu? A memória vai morrer junto, né? Então o Luiz está fazendo um trabalho sensacional de memória cultural histórica. E aí, este ano, Fritz Miller comemora 200 anos. No dia 31 de março ele comemora 200 anos. E o Luiz, ano passado, também com a Castelo Engenharia, teve a sensacional ideia de fazer essa pesquisa. Então, foi nos centros da Sueli Petri, fundações culturais, buscou essas imagens de 1800, como era Blumenau em 1800, como era Florianópolis. E aí ele me chamou, e aí ele montou essa exposição, que a coluna vertebral é a pesquisa. Pesquisou a fundo, leu tudo do Fritz Miller, ele foi ficando encantado com a história dele. Inclusive, minha avó era Miller, então eu tenho algum parentesco com o Fritz Miller. O Fritz Miller era um cientista nascido na Alemanha e que depois da revolução, uma revolução que houve na Alemanha, veio para o Brasil e acabou vindo para Blumenau, por causa do contato do Hermann Blumenau, que trazia essas pessoas da Alemanha, né? Queria pessoas. E como aqui era um lugar de uma fauna, de uma flora. Mas o Fritz Miller, ele era um cara assim um pouco acima da média no QI. Então ele tinha não sei quantos doutorados na Alemanha, tal. Era um cara muito inteligente. Quando ele veio para cá, ele já tinha 3 doutorados na Alemanha. Quando ele conheceu Blumenau, a vegetação, a Mata Atlântica, as bromélias, foi o maior amante das bromélias, né? Medicinais, plantas, né? Plantas medicinais, catalogação de insetos, de bichos. Aí, quando a gente estava estudando a história dele de Blumenau, nós descobrimos o seguinte, que foi assim, acho que ele ficou uns 10 anos em Blumenau e aí houve uma epidemia de febre amarela aqui em Floripa, de esterro. Eu sei. Onde morreram todos os professores do Liceu Provincial, que o Dom Pedro bancava. E aí todos os professores morreram. E aí chamaram, porque ele era formado em filosofia, quem era formado em filosofia podia dar aula. Então chamaram o Fritz Miller para Florianópolis. Quando ele viu, que ele descobriu esse mar, a fauna e a flora marinha de Florianópolis, ele ficou louco. Então olha que curiosidade linda. O Fritz Miller se correspondeu com Charles Darwin durante 17 anos. Nunca se conheceram pessoalmente. Trocaram cartas, assim, de uma gentileza e de uma classe, assim, que, inclusive, nós temos fotos na exposição das cartas originais e dos como eles se tratavam, né, e tal. E quando ele descobriu o livro Origem das Espécies, do Darwin, ele mandou uma correspondência para ele dizendo, olha, eu vou botar em prática a tua teoria. Então, o primeiro cientista no mundo que botou a teoria do Darwin em prática foi o Fritz Miller,
aqui no Desterro, em Florianópolis. E essa exposição de março? Então, essa exposição vai abrir dia 31 de março. Depois, claro, vou te informando online? mais pra frente. Não, essa é ao vivo e a cores, Aonde tá? vai ser? No Palácio Cruz e Souza. Ah, que legal. E aí vai ser dentro e fora, no jardim e fora a exposição. Em Blumenau foi feito na frente dos tapumes do Kaiserstraße, que é um prédio da Castelo Engenharia, mas foi feito tudo com... não é um tapume normal, é uma exposição com esculturas em ferro, com música, inclusive... ele contratou um músico para tirar as músicas da época de 1800 e tal. Ô, Rafaela, nós vamos ter tempo para falar dessa exposição do Fritz Miller até aqui no Balanço Geral. Em 30 segundos, que confusão é essa que está tendo com a família? Essa disputa judicial aí que a gente tem divulgado. Bem rápido. Na verdade, eu não posso falar sobre isso, Cacau. Segredo de justiça? Não, não é segredo de justiça. Quem quiser pode ir lá, mas até para me proteger... Os meus advogados me orientaram a não falar do assunto. Mas eu posso falar de uma forma, assim, geral, né? Quando minha mãe faleceu, nós levamos um grande golpe. E esse golpe vai ser provado agora na justiça. Nós demoramos 28 anos para reunir as provas, finalmente. E, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Obrigado, Rafaela, pela aula, por lembrar duas figuras magníficas, teus pais. Nós tínhamos até um poema aqui do teu pai. Eu vim da geração das crianças traídas. Eu vim de um montão de coisas destroçadas. Eu tentei unir células e nervos, mas o rebanho morreu. Eu fui a tarefa num tempo de drama. Eu cerci o tambor da ternura quebrado. Eu fui às cidades destruídas para me ver os soldados mortos. Eu caminhei no caos com uma mensagem. Fui lírico, de granadas presas à respiração. Visualizei as perspectivas de cada catacumba. Eu não levei serragem aos corações dos ditadores. Obrigado, um beijo. Eu que agradeço, querido. Um beijo Muito no bom coração. te ter em Floripa, já sei que tu vai morar aqui. Vou, se Deus quiser, esse ano eu venho pra cá. E a cidade agradece. Eu também. Um beijo a todos vocês, muito obrigado. Na próxima quinta-feira a gente volta a se encontrar no Conexão ND aqui na Record News. Hoje conversamos com Rafaela Hering Bell, filha da Elke Hering e do poeta Lindolfo Bell. Menor do que meu sonho, não posso ser. Boa noite.